Eu gostaria de começar por lhe pedir, doutora, que diga como é que se chegou a esta situação de quase guerra civil, apesar de neste momento haver ou não haver a possibilidade de um cessar-fogo. Muito bom dia à Voz da América em português, muito obrigada por esta oportunidade. E eu gostaria de começar por relembrar que em 2019, portanto, os grandes protestos no Sudão que levaram ao derrube do antigo presidente Omar al-Bashir em abril de 2019, começaram ainda no final de novembro, dezembro de 2018. E aquela mobilização da sociedade civil, a capacidade dos artistas em permanecerem de forma resiliente contra tudo e contra todos, contra o aparato de segurança e com elevado preço, como vimos posteriormente com o massacre de 3 de junho de 2019, foi um momento muito promissor que foi tomado pelos militares. Num primeiro momento ainda tivemos um governo civil, com o primeiro-ministro Abdullah Hamdok à frente dos destinos do país neste momento de transição depois da permanência no poder de Omar al-Bashir, até que houve o golpe de Estado de 25 de outubro de 2021, liderado justamente pelos dois generais que agora se degladiam para tomarem conta do processo e impedirem também a partilha e a transição de poder para os civis, e temos então aqui, à frente dos destinos da nação, o presidente-general Al-Burhan, do Conselho Soberano de Transição, que é também o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas do Sudão, e temos o general Hemeti, que é o líder da força paramilitar de intervenção rápida, Rapid Support Force. Professora, uma das questões que tem sido apontada é exatamente estes dois generais em campos opostos que de alguma forma até agora trabalharam minimamente em conjunto, terem não só apetite pelo poder, mas também de alguma forma estarem a ser apoiados ou incentivados por países na região e também países fora da região. Por outro lado, há também o receio de que uma guerra civil no Sudão possa conduzir a outras crises nos países na vizinhança. Há, de facto, apoios aqui que estão, por assim dizer, a alimentar esta rivalidade, a alimentar esta guerra no Sudão? Essa questão é muito pertinente e permite-nos ter em conta diferentes níveis de complexidade para entendermos a escalada de uma tensão, de uma rivalidade entre o general Abdel Fattah al-Burhan e o general Hemeti. A rivalidade, em primeiro lugar, é interna. Dentro das próprias Forças Armadas do Sudão, há elementos afetos e próximos ao antigo regime de Omar al-Bashir, nomeadamente os islamitas, que se estavam a opor e a colocar um pouco problemas, obstáculos no avançar do acordo compreensivo para a transição e o controle dos militares pelos civis. Portanto, em primeiro lugar, há elementos internos que instigaram esta rivalidade ou uma aliança de conveniência muito instável entre o líder Hemeti da Rapid Support Forces, da Força de Intervenção Rápida, e o chefe das Forças Armadas. Primeiro nível. Segundo nível, reparemos nos focos de tensão. Capital por um lado, a cidade de Porto Sudão por outro lado e a noroeste da capital em Meroe. E aqui conseguimos já tecer algumas ligações externas. Hemeti estava em Moscovo no dia antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, 23 de fevereiro de 2022. Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros, num dos seus périplos em fevereiro de 2023, uma semana depois de ter ido à África do Sul, vai justamente a Khartoum, à capital do Sudão. E porquê é que é aqui importante salientar este apoio externo? Porque já havia, no tempo de Omar al-Bashir, um acordo com a Rússia para estabelecimento de uma base em Porto Sudão, porque a Rússia tem objetivos de projeção
nesta região de importância geoestratégica. O acordo ficou em suspenso enquanto se avançava na transição, mas agora está cada vez mais claro que o tal acordo vai avançar e temos ainda outro tipo de ligações entre Hemeti, o líder da Força de Intervenção Rápida, com o grupo de mercenários Wagner, pelo seu envolvimento nos conflitos da República Centro-Africana. Professora, apesar de Yevgeny Prigozhin, o líder da Wagner, ter dito ou ter hoje enviado uma nota ao Jeune Afrique, que foi publicada no Twitter, em que diz que a sua organização não está envolvida nos combates, apesar de saber que a Wagner tem estado ou está no Sudão, ativa no Sudão há vários anos. Que outros apoios? Qual é, por exemplo, o papel que pode ter a União Europeia, pode ter os Estados Unidos, que é evidente, isto é uma zona, como disse, estratégica, geoestratégica, de grande interesse para vários países, não só para a estabilidade, como também para provocar instabilidade. Então, retomando só aqui de forma telegráfica, há interesses e a Hemeti está envolvido no negócio de exploração de minas do ouro na fronteira entre Darfur, do lado do Sudão, e Chad. O Chad fechou imediatamente a fronteira. Portanto, este fator aqui de exploração e de financiamento também da sua própria força através da exploração do ouro é um fator muito importante a ter em conta e que é de interesse para a Rússia num contexto de sanções robustas e fortes. Por outro lado, os apoios. Reparemos que esta região é uma região que tem representantes especiais da União, a região do Corno da África, representantes especiais, a Annette Weber da União Europeia, da China, dos Estados Unidos, Mike Hammer. Temos aqui um acordo compreensivo e este é que tem que ser o nosso documento de partida, porque é este que é importante e que está na mesa e que agora está a ser colocado em causa pela rivalidade, e está refém da rivalidade dos dois militares, que é garantido por quem? Por um lado, por 3 organizações internacionais, a ONU através da missão de apoio ao Sudão, a UNITAMS, pela União Africana e pelo IGAD, que é a Organização Intergovernamental para o Desenvolvimento na região do Corno da África. Este é um primeiro garante do acordo e temos já aqui alguns chefes de Estado do IGAD a tentarem se movimentar para mediar entre os dois generais. Por outro lado, a Troika, composta pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela Noruega, e aqui é que entra a União Europeia, e o Quad. O Quad foi mais complexo porque excluiu o Egito. E o Egito está por detrás de quem? Do general Al-Burhan, e o terceiro foco de tensão no conflito, eu disse que era Porto Sudão a capital, atualmente South Kordofan também, mas é Meroe. Meroe é uma base onde foram tomados como prisioneiros militares egípcios que estavam a participar em exercícios com as Forças Armadas do Sudão, e há aqui muito fogo, muita fumaça, não se sabe quem controla. A Rapid Support Force já disse que controlava, o que foi desmentido pelas Forças Armadas, e em Meroe temos aqui aviões de combate fornecidos pelo Egito. O Egito foi excluído do Quad e com esta exclusão também se criou aqui algum ressentimento, visto que o Sudão é fundamental nas negociações em torno da barragem da grande renascença etíope, e o Sudão tem-se alinhado aqui ao lado do Egito. Portanto, então, aqui... professora, implicações regionais que podem ser bastante graves, caso esta situação no Sudão não se resolva rapidamente. Professora, agradecemos a sua participação neste Washington for Horas e espero termos nova oportunidade de conversar consigo, não só sobre o Sudão, como também sobre a situação de conflitos em África. Muito obrigada, professora.